irmãos, nós vimos aqui que, terminando o livro de Cantares, no versículo 6 e o 7, nós temos o ápice, o cume, o ponto áureo, o ponto principal, culminante do livro de Cantares, que fala sobre o amor, do poder do amor. E nós sabemos que é o amor que é a grande força de Deus, e a Bíblia diz que o próprio Deus é amor. Deus não é vingança, Deus é amor. Então a gente fica esperando só vingança de Deus, não é? Mas Deus é amor. E o amor faz a diferença. E o amor muda os corações. E o amor põe por terra os conflitos. Aquele corinho que a gente canta, onde há amor, os montes cairão. Não tem jeito, irmãos, de ter briga, conflito num lar, num ambiente onde há amor. Quando alguém vem com raiva, você vai com amor e desmorona a raiva, não é? Quando um não quer, dois não brigam. Então o que nós precisamos é estar cheios do Senhor, fluindo da presença dEle, porque Deus é amor. No versículo 8 e 9, nos diz assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia que ela for pedida? Eu me lembro, algum tempo atrás, quando Deus me trouxe a luz sobre esse texto, foi quando eu comecei a entender o livro de Cantares. Acho que eu já compartilhei isso com os irmãos. Mas eu tinha sido convidada para dar uma palestra, para as professoras da escola dominical da nossa igreja. Elas estavam num retiro e a irmã, a diretora, tinha me pedido para falar sobre a importância da criança. A importância da criança para Deus e na igreja. Eu tinha preparado uma palavra sobre a importância da criança, alguns textos da palavra de Deus. E estava até o esboçozinho dentro da minha Bíblia. E ela disse assim: olha, agora antes da gente ouvir a palavra, nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos orar. Ela dividiu a gente em grupos de 2, 3 e deu um tema para cada grupo orar. Vocês vão orar pelos pais, vocês vão orar pelas professoras, vocês vão orar pelas crianças, vocês vão orar pelos bebês. Então dividiu, cada um vai orar. E nós 3 ali nos abraçamos, ajoelhamos e começamos a orar. Mas uma orou, outra orou, eu orei. Nós acabamos de orar. E as outras não acabavam de orar. E estão orando, e a gente já tinha acabado de orar. Então eu falei assim com as irmãs, falei, nós já oramos. Então agora nós vamos orar o que Deus quer que a gente ore, porque nós já oramos o que estava no nosso coração. Então agora nós vamos orar em línguas. Então vamos estar aqui orando em línguas. E ajoelhadas ali, nós começamos a orar em línguas, nós 3. Aí quando nós começamos a orar, Deus começou a falar no meu coração. Abre a Bíblia. Quando eu abri a palavra, eu abri nesse texto aqui, Cantares capítulo 8, e meus olhos deram com esses 2 versículos aqui. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. E quando eu abri, falei, Senhor, eu não entendo nada disso aqui. Não sei nada o que quer dizer esse texto aqui. Não sei nada de Cantares, não entendo o que está escrito aqui. E o Senhor então começou a me falar, pega um papel, um lápis aí, vai anotando a palavra, a luz de Deus, a iluminação de Deus sobre esse texto. E aquela mensagem que eu tinha preparado sobre a importância da criança, Deus colocou toda dentro desse texto. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que é uma irmãzinha que ainda não tem seios? É uma criança. É uma criança. Não é uma adolescente, não é uma jovem, não é um adulto, é uma criança. E aqui, depois que Deus falou tudo sobre o amor conjugal, sobre tanto a família quanto o nosso relacionamento com Deus, aí o Senhor traz os olhos da igreja para as crianças. Crianças, tanto no sentido de idade, os pequeninos mesmo, quanto as crianças no reino espiritual, os novos convertidos, aqueles que estão vindo para o Senhor agora, mas bem especificamente nesses versículos 8 e 9, é sobre a criança mesmo, idade cronológica mesmo, os pequeninos mesmo. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios.
Que faremos com esta nossa irmã no dia em que for pedida? Esse for pedida aqui tem dois significados, tanto o pedido para o casamento, quanto ser pedida para o outro reino, para a glória, for chamada. Nós, irmãos, como igreja, como pais, como tios, como avós, como vizinhos, tantas crianças ao nosso redor, como igreja nós temos uma responsabilidade muito grande sobre as crianças. Muito grande. Que faremos? Ou seja, o Senhor está trazendo para a igreja a responsabilidade sobre as crianças. Que faremos no dia em que o pequenino for pedido? Para o casamento não está pronto, porque para o casamento você tem de ser adulto, tem de estar maduro, não é? Para a reprodução. Então, esse no dia que for pedida aqui, é ser pedida diante do Senhor. E aqui a palavra nos traz no versículo 9, 2 tipos de criança que nós temos, só 2 tipos. No mundo inteiro as crianças se dividem em 2 grupos. O primeiro é, se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. As crianças, elas se dividem em 2 grupos. Ou elas são um muro, ou elas são uma porta. O muro fala da segurança, o muro fala da proteção, o muro fala daquelas crianças que nasceram em um lar cristão. Aquelas crianças que nasceram em um lar onde a palavra de Deus é lida, onde Deus é temido, onde o Senhor é obedecido, onde a bênção já vem até 1000 gerações. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que amam ao Senhor e obedecem a sua palavra serão abençoados até 1000. A gente perde de vista 1000 gerações. 1000 gerações. Então essa criança é um muro, ela está protegida. Ela tem a proteção, ela tem a bênção do Senhor. E a gente vê, eu me lembro que um dia conversando com um adolescente, nos nossos tempos de adolescente, e aquele menino, a mãe dele é uma mulher fiel ao Senhor, crente, e aquele menino com aquela tendência fortíssima para o mundo e para deixar as coisas de Deus. E ele um dia me disse, ele falou assim, eu vou nas festinhas, aquela época eles diziam os inferninhos, né? Hoje eu não sei como é que os termos que se usa, né? Onde rola droga, onde prostituição e essas festas do mundo aí, né? Dos adolescentes. E ele falou assim, eu vou nessas festinhas, eu vou e nunca provei nada dessas coisas do mundo. Falei, olha, Maurício, o nome dele. Falei, olha, Maurício, você não está provando. É por causa da sua fé, não. É porque você está nessas festinhas, no lugar que você não devia estar, mas tem alguém lá na sua casa, com os joelhos dobrados, orando a Deus por você. É um muro. Às vezes o filho não sabe quanto livramento Deus dá por causa da oração da sua mãe, do seu pai. Não é verdade? Às vezes aquela força traindo para o mundo, e ele diz, eu estou imune, eu não... Não é que seja a força dele, mas é porque alguém está pagando o preço. E aqui a palavra de Deus diz, se ele for um muro, não pode ser um muro somente. A criança chega a uma idade quando ela pode crer. Quando é que a criança já é responsável? Varia muito, irmãos. Tem criança que com 3 aninhos, ela já chegou na idade da razão. Tem menino que com 7 anos, ainda não chegou na idade da razão. Ainda não entende, ainda não teve a consciência despertada para as coisas de Deus. Por isso que a igreja é responsável para levar a palavra de Deus para os pequeninos, não importa a idade que seja. Não importa, porque varia muito. Quando é que uma criança é responsável? Que a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças, aqueles que estão na idade da inocência. Não é? Mas a criança chega ao ponto quando ela já entende, quando você pergunta para a criança, o que é pecado? E ela já tem uma resposta para te dar,
ela já entende. Ela já entende. Então ela já precisa de que você faça o que está escrito aqui na palavra. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Tem uma outra tradução mais bonita ainda que diz: se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. O que significa isso? Significa que a criança que nasceu num lar cristão, o seu filho que já conhece a palavra de Deus, você, pai, agora deve fazer com que essa criança tenha no seu coração um palácio de prata, um trono onde Jesus é Senhor. Ela não pode ficar como um muro vazio. Um muro vazio. Ela tem de ter lá dentro edificado um palácio de prata. Sempre que você encontrar prata na Bíblia, presta atenção nisso. Sempre que você encontrar prata, a prata é símbolo da redenção. Porque quando cada menino nascia, cada filho nascia, ele era rolado lá no templo. Aqui nós apresentamos: Senhor, é teu, é consagrado a ti. Mas junto com a consagração, os pais traziam, era-se pago o resgate daquela vida em prata. Era pago. A sua vida estava resgatada. Era uma quantia em prata. E Jesus é que veio pagar este preço. Lá nos Salmos diz assim: o resgate de uma alma é caríssimo. Quem pode pagar por uma vida? Só aquele que custa mais caro do que todas as coisas do mundo. Jesus. Ele pagou por nós. É tão interessante, irmãos, que Jesus ele foi avaliado por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Sabe o que era isso? Era o preço de uma escrava mulher, que era mais barata do que o homem. Era o preço de uma escrava. Jesus custou o preço tão barato de uma escrava. Nós, a igreja, é a escrava resgatada. Resgatada. Agora, quanto Jesus diz que vale uma alma? Quanto? Mais que o mundo inteiro. Quem é que vale esse preço? É Ele. É Ele que custa caro. Nosso preço é 30 moedas de prata. Ele custou o nosso preço e pagou por nós o preço que Ele vale. Mais que o mundo inteiro. Mais que o mundo inteiro. Quando a Bíblia fala de prata, todas as vezes que você encontrar a prata na Bíblia, você pode associar com a redenção, a salvação, o preço pago no Calvário. Se o seu filho, a sua criança, for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Palácio é onde mora o rei. A criança não pode ficar toda a vida. Tem menino que chega a 12, 13, 14, 15 anos sem ter certeza de salvação. Porque nunca os pais ou alguém lhe perguntou: você já nasceu de novo? Então acha que só porque está frequentando a igreja, está vindo, já é salvo? Não é não. Filho de crente não é crentinho. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E Jesus disse que a porta é... você só passa de um a um. Ah, como a gente queria passar abraçadinho com os filhos, com a família, com todo mundo, não é? Mas é só um de cada vez. Só passa você. O que você pode fazer pelo seu filho, seu esposo, sua filha é orar e falar de Jesus. Mas você não pode colocar na sua mochila, né? E entrar no céu. Só passa um. Deus só tem filhos. Então se a criança for um muro, é filho de crente, já está na bênção, mas tem de ser edificado no seu coração um palácio de prata. Fale de Jesus para o seu filho. Filho, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu com Jesus, seu nome já está escrito lá.
Fale de Jesus para o seu filho. Fale de Jesus para as crianças que você conhece. Nós vamos ter agora, irmãos, no segundo semestre, nós vamos ampliar o nosso curso de evangelismo. Então teremos, além do curso normal, nós vamos ter um curso para o evangelismo de jovens e adolescentes, com todo o esquema preparado para alcançar os adolescentes, e um curso só para evangelizar crianças. E nós queremos que em cada casa haja uma classe de boas novas. Que lá na varanda da sua casa, uma vez por semana, você reúna os vizinhos, reúna seus filhos, reúna os parentes, os sobrinhos, os netinhos, e você vai ter um flanelógrafo, as histórias, e você vai contar as histórias de Jesus. Se você quiser, depois você vai tomar as informações, aprender a falar de Jesus para as crianças, porque o mundo está trazendo o seu lixo para as crianças, trazendo o seu lixo. Lá no Aprisco hoje funciona o programa Criança Feliz. Os meninos de rua que querem mudar de vida, não é? Então eles são levados para lá, são discipulados. E um menininho estava lá uns 10 anos de idade, brincando com os filhos do missionário, né, do João Bosco. E a Suzy disse que perguntou, esse menino desse tamanhozinho aí na rua, ele disse, olha, aquele menino ali era chefe de quadrilha. Ele já matou 2 pessoas. 10 anos. Já matou 2 pessoas. E o menino estava lá brincando com o pequenino do João Bosco. Agora ele está transformado. Transformado. Mudado. É a segunda parte do versículo. Se ele for uma porta. Porta é o quê? É um lugar de acesso. Entra o que quiser. É uma porta que se abre. É aquela criança que não nasceu num lar cristão. Ela é uma porta aberta. Entra tudo dentro dela. Entra a violência, entra a maldade, entra a imoralidade. Hoje as crianças, esses menininhos de rua, 8 anos, já prostitutazinha. 8 anos, não dá para a gente entender. Não dá para entender. 8 anos, 10 anos, as crianças já conhecendo essa sujeira do mundo, porque ela é uma porta aberta. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, para a igreja, para mim, para você, para nós, se a criança for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. O que significa isso? Também, irmãos, assim como a prata na Bíblia é o símbolo da redenção, a madeira, a árvore, o cedro, as madeiras citadas aqui na Bíblia são símbolo do homem, de pessoas, de gente. Cercá-la-emos com tábuas de cedro. Todo o material do tabernáculo que foi erguido lá no deserto era coberto de ouro, sim, mas era de tábuas. Madeira de acácia, foi feita a arca, foi feito o altar de incenso, a mesa da proposição, as tábuas que eram encaixadas como paredes ali, né, do tabernáculo, eram de tábuas cobertas de ouro. A criança que é uma porta deve estar cercada de um testemunho vivo da igreja. Um testemunho vivo. Em tanta gente abusando, aproveitando das crianças e levando, marcando negativamente crianças aí de maneira terrível. Mas nós podemos marcar as crianças levando o testemunho, o amor, cobrindo, nós cercando estas crianças. A gente tem um ministério aqui, né, do centro estudantil. É uma forma da igreja estar cercando estas crianças, colocando tábuas de cedro. Talvez você não está lá como uma professora ensinando e falando de Jesus, mas você está contribuindo e dessa forma você está cercando com tábuas de cedro, para que o mundo não destrua, para que o mundo não acabe com essas crianças, mas para que elas sejam ganhas para o Senhor. Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. A segurança, mas colocando Jesus como Senhor. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com
tábua de cedro. O versículo 10 diz assim: eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. A igreja diz: eu sou um muro. Você, mãe, é um muro. Você, pai, é um muro. Você, irmão, é um muro. A igreja é um muro. E a igreja diz: os meus seios são as suas torres. As torres, irmãos, hoje para nós isso aqui não tem muito significado. Presta atenção nesse finalzinho, a gente já está terminando. Hoje para nós não entendemos muito, porque nossas cidades são abertas, não há muralhas. Mas na época que a Bíblia foi escrita, as cidades eram construídas em um lugar onde havia água, em um lugar onde houvesse segurança contra os inimigos, um lugar alto. E mesmo sendo alto, ao redor da cidade, eles colocavam uma muralha. Porque a guerra naquele tempo era arco e flecha, era espada, escudo, era corpo a corpo. Então um muro era um bloqueio. Um muro era uma barreira para o inimigo. E sobre os muros, em pontos estratégicos, eram colocadas torres. Naquelas torres havia sempre sentinela, dia e noite, trocando a guarda, vigiando aquele ponto do muro, que era um ponto mais frágil para ser atacado. E ali, quando a sentinela avistava o inimigo se aproximando, ela gritava, se fechavam as portas, o exército se preparava e defendia a cidade. E a Bíblia está dizendo aqui que a igreja, os nossos seios, são a torre dos muros. Com o seio, a mãe amamenta os seus filhos. Ela dá o primeiro alimento para o bebê. É tão interessante que o leite materno, durante um tempo não foi moda amamentar. Agora, graças a Deus, as mães têm sido orientadas a amamentar os filhos, né? E o leite não só é alimento, mas a mãe, ela toma vacina durante a gravidez. E os anticorpos que ela adquiriu na sua vida contra as enfermidades, eles passam para o bebê através da amamentação, através do leite. Então, quando a mãe amamenta seu filhinho, ela não só está alimentando, mas ela está também imunizando seus filhos das doenças. Sabe, irmãos, a maior proteção para os nossos filhos e para a igreja, para os filhos espirituais, é o alimento da palavra. Da palavra. Da palavra. Quando você alimenta, você não pode estar 24 horas junto do seu filho, pode? Como você pode guardá-lo? Se ele estiver cheio da palavra. Se ele estiver com a palavra. Aí o inimigo virá e o alerta é dado. E o inimigo vai ser rechaçado. Eu sou um muro e os meus seios, o que eu dou de alimento, como as suas torres. Sendo assim, eu fui tida por digna do meu amado. Ai, irmãos, que palavra tão linda que o Senhor há de nos trazer naquele dia. Você foi digno, digno, digno de receber o amor e de receber tudo aquilo que Deus tem te dado. A única coisa que o Senhor vai dizer é: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Foste fiel. Tudo que nós temos é Ele que tem dado. Tudo que nós somos vem dele mesmo. A única coisa que importa é que sejamos fiéis. Fiéis. Essa semana passada, semana atrasada, minha netinha ficou lá em casa durante uns dias, era a semana do seu aniversário, e ela está com 1 aninho. E a criança tem muita energia, quer mexer e quer brincar. E eu falei: vou ensinar a Radacinha já a trabalhar. Vamos trabalhar com a vovó? 1 aninho só, né? E ela está entendendo, né? Eu falei: nós duas vamos lavar roupa. Vamos, Radacinha, lavar roupa com a vovó? Aí nós fomos para o banheiro, né? Abri a toalha no chão, abaixei o cesto. Falei: vai pegando a roupa para a vovó, vai dando. Aí ela pegava e me entregava e ria, dava aquela gargalhadinha, e me dava e eu colocava a roupa. Muito bem, pega. Pegamos tudo, aí fiz a trouxa. Agora você vai ajudar a vovó, nós vamos levar a roupa lá para lavar. Pega aqui com a vovó, está pesado, ajuda a vovó.
E ela pegava bem na pontinha assim e rindo. Veio o caminho todo, do banheiro até na lavanderia, segurando e rindo só na pontinha. Eu carregava o peso, mas ela segurava a pontinha e ria. Aí chegamos na máquina, abri e ia dando para ela as peças, e ela ia jogando dentro da máquina e rindo, rindo. E eu fiquei pensando, nós com Deus somos assim. Quem carrega o peso, quem faz a obra é Deus. A gente fica só na pontinha, não é? Achando que estamos fazendo, mas é Ele que faz. É Ele que faz. Toda a obra é Ele que faz. O que nós temos de fazer é nos alimentarmos da palavra, deixar Deus agir, e a gente segura na pontinha e fica tão feliz, não é? Que realmente você seja fiel naquilo que Ele te deu, que é tão pouquinho, mas Ele quer que você não solte em momento algum aquilo que Ele confiou a você. Amém?